Aê, boa tarde para você que está ligado agora no Opencast. São exatos 16 horas, sexta-feira. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu sou Jorge Rosa e para mim é um grande prazer estar aqui com você nessa sexta-feira para falar de tecnologia, para falar de pesquisa e desenvolvimento, sempre trazendo um convidado ou uma convidada ilustre para agregar muito conteúdo para você que está nos assistindo, que nos acompanha, Opencast, o podcast mais bombado de tecnologia do mundo, do universo, da Via Láctea, não é isso? E eu não estou sozinho, estou aqui com a minha companheira no crime hoje, que não arregou. Érica Libânio, que vem a Érica Libânio, cadê você, Érica? Isso aí, Jorge, eu não arreguei hoje, viu? Porque teve gente que hoje falou assim: não vou, não posso, estou ocupado. Ótima sexta-feira pra gente, sextou. Tudo certo, Érica? Tudo bem? Tudo Tudo tranquilo? ótimo, tudo maravilhoso. Eu estou aqui com você no Opencast, que é o podcast patrocinado pela Opencad Advanced Technology, Modeling for Life, modelando para a vida. E aí, um brinde para você, minha querida Érica, um brinde para você que nos assiste aí no Opencast, né? E hoje a convidada sensacional, né? Vou tomar um gole aqui, ó. Molha o bico, molha o bico. Eu molhei o bico, porque hoje é o último podcast, o último Opencast desta temporada, deste ano. Então, uma convidada à altura para fechar com chave de ouro, né? Ela que é, olha só que lindo. Ela é gaúcha de Caxias do Sul, né? Ela é viajante, conhece mais de 37 países, é snowboarder, a gente vai falar muito sobre isso. Ela foi apresentadora por mais de 10 anos, trabalhou em rádio, trabalhou em TV. Aí ela é uma pessoa que adora muito ler, é uma Pac-Man literária, não sei, inventei isso nos bastidores aqui agora, né? E também nas horas vagas ela é gerente de desenvolvimento de negócios, marketing e vendas. Então recebam aí com eu e você só, porque quem tá assistindo tem como bater palma, né? Entrar aqui, né? Mas uma calorosa salva de palmas para Nath Quadros, que vem aí no último Opencast do ano. E E aí, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem ou não? Tudo certo? Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Que honra, né? Tá no último do ano. Então, espero que a gente faça um conteúdo à altura para quem está nos assistindo e para quem está acompanhando, principalmente ao vivo aí. É para fechar com chave de ouro, né? Tudo que eu falei não foi mentira, não, né? Você é gaúcha mesmo, certo, Nath? Gaúcha. De Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Serra onde Gaúcha, tem o melhor galeto, né? O tal do O melhor Primocanto. galeto Primocanto, Também, o melhor muito X do universo também, se vocês não ouviram falar. O melhor X de Caxias, do melhor. universo. Top, O X de top. Caxias, famoso. O Bauru do André, que o Aí, Jorge falou que já comeu Bauru do também. Andréas, pelo amor de Deus, para comer. Você E sabe Bauru que não tem nada a ver com o Bauru que o pessoal é, come em São Paulo. É um outro bicho, tá? É uma outra coisa. você sabe que tem assim, né? Tem uma rede de restaurantes aí em Caxias que eu sou fã, que é o de Paolo, né? Esse eu adoro, sempre vou, tanto que é engraçado, né? Aí no sul ou na Serra, radite é uma coisa muito comum. Aqui o pessoal não sabe o que é, né? É. E quando eu comi, nossa, é radite? Tu conhece? Falei, lógico. Pô, comi muito esse trem aí, meu. Pô, galeto, até o meu amigo me passou a receita, né? Porque você temperar o galeto antes, é cerveja, é vinho, não sei o que, eu não lembro mais. Coloca uma sálvia, não Tem lembro, tem vinho um monte de branco, coisa. sálvia, tem uma série de coisas. Então, e me ensinou, né? Mas eu adoro a Serra Gaúcha, adoro o vinho, adoro o churrasco, né? Churrasco Bastante grandes gaúcho. amigos meus são gaúchos, então é uma satisfação estar recebendo você aqui, Nath, para compartilhar um Prazer pouco da sua meu. experiência, né? Falar um pouco das suas viagens, né? Uma mulher aventureira, certo? Tem muita coisa para a gente falar Muito, aqui, né? sim. E hoje, né, com a felicidade, o podcast hoje dominado pelas mulheres, certo, Érica Libani? Certo, é a gente, tá, Nath? Hoje a gente está na maioria, né? Então, É vamos isso aí. deixar o Jorge aí, né? Não é sempre, né, que a gente está a Não. maioria em coisas de tecnologia, mas que alegria a gente estar juntas aí. Mas as Nath, mulheres estão mandando bem na tecnologia também hoje. Conta então um pouquinho da Nath pra gente. Quem é a Nath? Né? Vamos lá começar. Quando eu era pequeno, tem um personagem da escolinha, né? Que ele falava quando era criança pequena, lá em Barbacena, um mineirinho. Quando eu era criança, lá quando eu era guria, piá, não é? Como é que é lá? Guria? Quando eu era guria lá em Caxias, né? Tudo começou em Caxias do Sul. Você nascida e criada em Caxias do Sul? Nascida e criada. Eu fiquei a minha vida inteira lá, faz
menos de 5 anos que eu moro em São Paulo, que eu mudei para São Paulo. Hoje eu moro, não em São Paulo capital, moro em Barueri, né? Mas trabalho em São Paulo capital, então... É vizinha da Érica aí, ó. Pô, Nath, eu também moro em Barueri, poxa. A gente vai Marca ter que tomar sempre tomar um café aqui, com certeza. uma cerveja, alguma coisa. Vamos marcar. E então, minha vida inteira passei em Caxias. Quando eu era criança, era bem pentelha, era aquela criança super agitada. Tava sempre brincando na rua, sempre gostei muito de esporte, então eu jogava muito bola com menino na rua. Minha mãe sempre me chamava e falava: você tem que ser mais feminina, e eu nunca consegui. Eu sempre fui muito assim moleca, de me sujar, eu gostava mais de esporte do que de brincar dentro de casa com boneca, com coisinha, panelinha. Nunca foi muito a minha onda. Eu gostava era da maloqueiragem na rua, de brincar, de chutar bola, de se sujar. Era sempre o que eu gostava bastante quando eu era criança. E quando eu era pequena, os meus pais, eles tentavam sempre, né, me encher de atividades, porque eu tinha essa energia super. Então, eu fiz aula de flauta, participei de grupo de escoteiros, eu fiz uma série de coisas na minha infância, e uma delas foi ser atleta. Então, os meus pais primeiro me colocaram no vôlei, fiquei anos jogando vôlei, até eu perceber que eu não tinha muito futuro, porque eu não era muito alta, e em paralelo a isso, eu também jogava handball, e aí o meu amor pelo handball foi crescendo, e eu fui atleta de handball até a época da faculdade, onde eu ganhei bolsa de estudos para estudar na Universidade de Caxias do Sul. Eu joguei na seleção gaúcha, eu tive a oportunidade também de participar de campeonatos internacionais com handball, e isso foi muito legal, porque me trouxe um senso muito grande de coletividade, de equipe, de responsabilidade, isso durante toda a minha adolescência. E mesmo sendo super agitada e moleca e travessa, assim, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre me dei muito bem nos estudos. Assim, não tanto estudiosa, mas eu era muito esperta e prestava bastante atenção na aula, e aí eu sempre tirava boas notas. Isso sempre é uma coisa que aconteceu comigo durante toda a minha trajetória, assim. Nunca tive muitos problemas com colégio e tudo mais, era bem focada nessas coisas, assim. E aí a vida foi passando, e aí a gente vai se acalmando um pouco, né? Mas, assim, até a adolescência era bem espoleta mesmo. É mesmo? Você deu muita dor de cabeça para sua mãe? Seu pai perdeu muito cabelo por causa de você? Meu pai não perdeu o cabelo, ele branqueou. O cabelo do meu pai é branco. Pior, então. Ele é bem cabeludo, mas o cabelo é bem branco. Ah. E o seu pai é aquele gaúcho tradicional ou não? Guaiaca, bombacha e... Não, mas bota. ele é bem tradicional, mas ele não usa indumentária, assim. Ele vai muito em esses encontros campeiros, ele tem muitos amigos que têm, assim, fazenda e coisa, então eles fazem aquelas barranqueadas, churrasco, essas coisas, assim, que são bem tradicionais dos gaúchos mesmo, né? Então, meu pai tem mais de 35 anos de comunicação, né? Então, ele tem um grupo muito grande de amigos, de contatos, e ele é uma pessoa super querida. Eu acho que é uma das pessoas que eu mais me inspiro, porque não tem ninguém que está perto dele que não se sente, assim, energizado, né? Ele tem uma energia muito boa, super contagiante, alegre, sempre vendo o lado bom de todas as situações. Então, por isso, acho que as pessoas gostam muito da presença dele. Ele está sempre em festa, em evento e coisas assim. Então, esses momentos gaúchos, gaudérios que a gente brinca, ele está sempre lá. Então, a pessoa está sempre convidando ele. E como é que é o nome do seu pai? É Carlos Quadros. Senhor Carlos, um grande abraço do Opencast para você, é o gaúcho Gaudério. Ele é Gaudério, não? Gaudério, pode considerar, não? Você sabe que tem um personagem que eu adoro, que é o Gaudério, né? Tem o Gaudêncio. O né? Gaudêncio. Que é muito legal. Você sabe que tem um... E tem um outro, você falou de pessoa mais velha, né? Agora que eu tô lembrando, tinha umas esquetes que era o que a Serra diz, não sei o quê, são dois velhinhos, eles são ali de... Caramba! Era uma esquete do gaúcho, que eles eram dois velhinhos, que ele era um velhinho e a velhinha, que cada hora estavam num lugar e era uma coisa que acontecia num cenário gaúcho. Era o Raditz e Genoveva, provavelmente. O Raditz e Genoveva. É muito aí, engraçado. Até hoje é muito engraçado. E o artista que fazia de Caxias, né? É toda essa história do iote, ela é a história do pai e da mãe do iote, que é o cartunista que fez
essas tirinhas ele fazia para o Jornal Pioneiro, né, que é o jornal de circulação da Serra Gaúcha, e também para Zero Hora, que é o maior veículo impresso do sul do país, né? Ó, e um recado para você que está nos assistindo agora, você que ainda não se inscreveu no canal do Opencast, assista, né? Primeiramente, se tiver assistindo, que está assistindo, é lógico, né, cara? Sabe por que eu escolhi engenharia? Uma das coisas? Porque não tinha português no currículo. Esse foi um dos motivos. Eu sou horrível no português. Eu sou um assassino do idioma, da língua portuguesa. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, indique para os seus amigos, indique para todas as pessoas que você conhece, né? Ativa o sininho, isso aí, ativa o sininho, faça tudo, dê o joinha para nós aí, né? Aí mandando um abraço, Kleber Machado, Camila Lobo, Eduardo Abreu, Medi, tá aqui também, né? Priscila Melo, Calequela, um grande abraço para vocês. Então, quer dizer, a comunicação está no DNA, senhorita ou senhora Nath Quadros, porque papai também era da comunicação, então isso veio de papai? Veio de papai. Papai é o comunicador mestre de todos nós, é quem, né, serve de inspiração para mim até hoje. Hoje eu já não estou mais, né, na carreira de comunicadora, mas é algo que eu sempre tive muito carinho e eu acho que por viver desde a infância, né, consumindo e vendo ele fazendo TV, fazendo rádio, nós tivemos, né, eu e ele, durante um período das nossas vidas, nós abrimos uma TV, né, um canal fechado em Caxias juntos, era um empreendimento meu e dele, e no qual ele tinha os programas dele e eu tinha os meus programas, né? E, enfim, a gente teve uma parceria muito longa até eu vir para São Paulo, mas aí foram uns 17 bons anos aí de trabalho juntos, né? Mas você consegue lembrar quando começou? A primeira vez que você, enfim, ficou na frente de uma câmera, a primeira vez que você pegou um microfone no estúdio de rádio, como é que foi isso? Conta, que idade você tinha? Você lembra disso? Lembro. Eu tinha 20 anos quando eu fiz meu primeiro programa de TV, foi muito próximo da data do meu aniversário, inclusive, e o meu pai, na época, ele tinha já programa de TV há muitos anos, e eu era parceira dele na comercialização, então eu fazia toda a operação comercial do programa dele. E eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, mas eu vendi várias coberturas, né, no mesmo dia, porque, né, vamos faturar, né, ninguém quer dinheiro, não dá para deixar dinheiro na rua, né, e aí ele falou, olha, eu consigo cobrir 2, mas 3 eu acho que eu não vou conseguir, né, me deslocar para fazer as 3 na mesma noite, por que tu não pega o câmera e vai cobrir? Aí eu falei para ele, mas como assim vou cobrir? Vou falar o quê? Vou perguntar o quê para quem? Não faço a menor ideia de como fazer isso. Aí ele disse, não, vai lá e tenho certeza que tu vai conseguir, ele me falou. E eu disse, bom, né, fui no salão, me arrumei e tal, e fui, né, quando ligou a câmera, a primeira entrevista saiu bem ruim, mas as outras, eu criei um padrão de umas 3 ou 4 perguntas chaves, e aí foi, porque as entrevistas, elas não tinham que ter um tamanho específico, mas como eu estava entrevistando muita gente de política, tive entrevistar o prefeito da cidade, pessoas assim, as pessoas tendem a falar bastante. Se eu fazer uma pergunta aberta e deixava a pessoa fluir na resposta. Então foi muito legal, foi os 20 anos de uma incorporadora lá de Caxias, e nunca mais me esqueci, foi no Hotel Samuara, que agora não é mais Samuara, foi, né, os 20 anos dessa incorporadora, e foi uma experiência muito legal. E depois, dali para frente, muitas coisas ele começou a pedir para mim, até que eu vinha ter o meu próprio programa. Aí eu comercializava as cotas no meu programa, e esse programa foi ganhando tração, e aí eu pude abrir um programa novo, que era o meu programa de viagens, que não deu dinheiro, só deu experiência positiva, e eu criei, então, um programa de viagens por amar viagens. Então, eu tinha aí tenho alguns episódios gravados em vários lugares do mundo. Então, gravei nos Estados Unidos, gravei no Chile, no Peru, na Argentina, Bolívia, China, África do Sul. Então, eu pude viver algumas coisas muito diferentes em função da TV, que foi muito legal. É um projeto que até hoje eu sinto muito orgulho, porque eu que fazia toda a parte de produção, eu que conectava todos os roteiros, o que ia ser feito em cada um dos destinos, como que ia ser abordado. E foi assim, uma experiência muito marcante para mim. Durante alguns anos eu ia para cá e para lá, aproveitar, né, os lugares e viajar por conta, né, do programa de TV.
E isso tudo, né, veio em função de eu amar o snowboard, que eu acabei conhecendo o snowboard nesse meio do caminho. E para quem anda de snowboard, já andou, já chegou perto da neve, sabe que não é barato. E apesar do meu pai trabalhar com comunicação, a gente nunca teve grana sobrando em casa. A gente sempre foi de trabalhar muito, né, para conseguir conquistar as coisas. E para mim era muito difícil, era muito caro poder fazer essas viagens de neve. Então eu inventei o programa para poder viajar de graça e barato, e deu certo durante muito tempo. E foi um período muito, muito bacana. Nossa, meu, nós vamos dar um deep dive nesse assunto snowboard, porque eu também sou apaixonado, né? Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Essas viagens que você fez, vamos chamar viagem de trabalho, né? Uma viagem de trabalho. Era trabalho, né, Nath? Viagem de trabalho. Era trabalho. E, cara, você entrou em alguma roubada? Tipo, sei lá, cara, a gente chegou lá, esqueci a câmera. Pô, o que eu vim fazer aqui então? Ou, sei lá, acabou a bateria, roubaram a gente. Teve alguma coisa assim, alguma roubada? Falou, cara, por que a gente veio aqui, sabe? Teve alguma viagem assim ou não? Olha, teve uma que a gente esqueceu um tripé no aeroporto, mas a gente voltou, buscou e deu tudo certo. Mas acho que das viagens, assim, nunca teve nada, ninguém roubava nada, gente, nunca não teve nenhum problema. Roubado que eu falo assim, pô, cara, como diz aí no sul, uma indiada, vai, vamos pra uma indiada. Mas assim, eu gostava muito de viajar, né? E aí, só para contar para vocês como é que eu consegui fazer essas viagens, né? Não, de novo, não tinha grana, né? Então, o que eu fazia? Toda vez que tinha a feira da Ambev, não, da ABAV, que é a feira de turismo aqui em São Paulo, eu vinha do sul para cá e contratava um câmera do meu bolso e saía com câmera pela feira, indo nos estandes dos destinos e pedindo para entrevistar o diretor. Eu nem sabia quem era, não tinha feito nenhuma prospecção, mas eu chegava e dizia, eu sou da imprensa do Rio Grande do Sul, queria fazer uma entrevista com o diretor de turismo do México, sei lá. E aí eu ia olhando os lugares que eu queria ir. E entrevistava, assim, passava, tipo, 2 dias inteiros entrevistando todo mundo que eu conseguisse falar e que me desse moral na feira. E num dos anos, eu fui entrevistar, eu parei no stand da South Africa Airways, porque eu pensei, nossa, deve ser muito legal ir para a África do Sul, porque eu tinha ido já para Cabo Verde na época, e para Marrocos e tal, mas eu queria viver um pouco mais essa coisa safari, coisa e tal, que eu achava que devia ser muito bacana. E aí pedi para falar com o diretor da companhia aérea, e aí veio o VP Brasil falar comigo, o que eu achei bem assim incrível, porque geralmente eles não vêm assim para quem eles não conhecem. E ele conversou um monte comigo e ele falou: olha, eu posso te ajudar, você ir gravar na África do Sul, mas para a gente, o nosso mercado principal, ainda mais no Rio Grande do Sul, são empresários que voam conosco para ir para a China na Canton Fair, que é a maior feira de importação e exportação do mundo. E o meu pai já tinha até, há uns anos antes, ele tinha ido gravar na Canton Fair com um outro grupo lá de empresários lá do Sul. E aí eu falei, se tu quer que eu vá para a China gravar na feira, eu não tenho problema. Eu já falei na hora, assim, para ele, não tem problema, posso ir. Aí ele falou, então fechado. Então você me manda um e-mail, tá aqui o meu cartão e a gente vê como é que a gente faz. Mas eu botei zero fé, porque muitos falavam isso e nunca dava certo no final. Eu mandei e-mails para ele e no fim nós fomos gravar na China. Ele ajeitou todos os nossos voos lá, né? E na África do Sul, por eles terem um hub lá da companhia aérea, eles nos conectaram com os times de turismo local, de Joanesburgo e de Cape Town. E lá em Joanesburgo e Cape Town, assim, nós fomos tratados assim de uma forma que até hoje eu nunca teria condições de fazer uma viagem do jeito que eu fiz. Porque colocaram nós em todos os melhores hotéis 5 estrelas que vocês puderem imaginar. Em Joanesburgo, inclusive, a gente ficou 8 dias. Cada noite nós ficamos em um hotel diferente nos melhores hotéis de Joanesburgo. Então, eu fiquei num hotel que ficou Will Smith quando foi para a África. Assim, umas coisas assim muito surreais. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Esse cara não sabe onde é que ele está, né? Tipo, ele está investindo uma diária na gente, ele nem sabe, né? Então, mas foi muito legal. E uma coisa... Nath, aproveitando essa sua deixa, que eu não quero perder essa sua deixa da África do Sul, né? Tem uma pergunta aqui, né, do Kalequela Manuel, que é da OpenCAD, né? Na África do Sul, tomou água de arroz? Comeu a carne de elefante? Não comi, mas eu comi um negócio, eu fiz aquele rolê
de Joanesburgo, que é um tour de bike pelo Soweto, que é a maior favela da África, né? É uma favela diferente da nossa, que é ela mais em morros, assim, lá é uma favela assim que você perde né, de vista, assim, é muito, mas ela é plana, né? Horizontal o negócio, É. mais na vertical dos caras no E horizontal. aí eu fui fazer esse rolê aí de bike e tal, e eles levaram a gente nesses townships aí, que é, enfim, as casinhas aquelas de com container, né? Que é tudo muito precário, é bem triste, na verdade, né? Esse passeio você faz, ele é quase a sensação que eu tive, assim, eu fiquei bem. Joanesburgo foi uma viagem que me marcou muito, porque eu chorei muito nessa viagem, porque as coisas me chocavam muito, né? Toda a Tipo, história realidade, assim, você olhava, pô, olha a só. realidade, o passado, o presente, era tudo muito chocante. Apesar da gente ter muita pobreza no Brasil, a gente não. A gente vive de uma forma um pouco. Não sei, foi muito Você importante. viu muito de perto, eu acho, né? Aqui no Brasil a gente vê, mas às vezes é só no noticiário e tal, né? Mas aí teve uma coisa, assim, coisas assim, muito desumanas, assim, e uma coisa que me marcou muito foi toda a história do apartheid, né? Eu fui no Museu do Apartheid e eu chorava, assim, eu saí soluçando, né? Porque eu me lembro claramente eles falando, né? Pô, o apartheid durou até 96. E aí, em 96, eu era criança, e eu sabia, quando eu era criança, que era errado você, né, agir de forma diferente com uma pessoa por causa da cor de pele. E eles lá não. Então, para mim, aquilo foi muito chocante. Eu disse, meu Deus, mas eu era criança, eu sabia que isso era errado, e eles ainda estavam maltratando aquelas pessoas. Foi, assim, uma coisa que me mudou muito. Até a forma como eu comecei a entender melhor até questões sociais, políticas. Então, foi uma viagem que me marcou muito. Eu gostei muito pela riqueza antropológica, sociológica, econômica, assim, foi uma viagem incrível. Então, inclusive, recomendo Joanesburgo. Óbvio que Cape Town é muito lindo, assim, as pessoas ficam muito mais encantadas, tem a praia, tem glamour e tal, mas, assim, Joanesburgo é uma viagem que você faz um deep dive no humano, assim, é uma coisa bem diferente, assim. E aí, lá eu comi, nesses townships, um negócio que é tipo uma carne, que é a única carne que eles conseguem comprar, que é uma carne, um churrasquinho de carne de fígado, que, assim, você tem que ter coragem para comer, porque o negócio é bem, assim, sem muita vigilância Higiene. sanitária, né? Sem muita higiene, assim. Mas comi, tô aqui, deu bom, não tive nenhum problema depois, deu tudo certo. E foi uma experiência bem diferente também que eu tive lá. Mas super recomendo os museus, principalmente. Tem muita história bonita, triste, mas bem bonita. Eu acho que fundamental para quem busca as viagens também para crescer de dentro para fora, né? E é legal, você estava falando de comida, né? Você falou de China, eu fui para a China, 99,9% das pessoas que foram comigo sofreram para comer na China, né? Sim. Sofrer. Meu, eu estava num paraíso gastronômico, porque eu sou fome zero. A hora que você falou do churrasquinho de fígado, eu falei, nossa, que delícia, eu adoro fígado, meu. Eu gosto. Vamos lá, eu sou fome zero, né? E aí, você falando de África, sabe o que eu lembrei? A gente falou, né, desse livro aqui que você mostrou, que você tem uma cópia também, Roube como um Artista, certo? Que é lindo e maravilhoso. E aí ele fala aqui da árvore. Você lembra disso aqui ou não? Da árvore, né? E as pessoas que te influenciaram, os artistas e tal, né? Uma das pessoas da minha árvore é Nelson Mandela. Ele é incrível. Ele é um homem acima de, sei lá, ele é um anjo praticamente, esse homem. Essa é a história. Quando você ouve, né, ele falando o discurso, né, quando ele sai, né, da prisão, ficou 27 anos preso injustamente, né, não tinha nenhuma acusação contra ele, só por ele estar tentando libertar o povo dele daquela situação, né, horrorosa. Ele sai, ao invés de fazer um discurso de ódio, fomentar, né, uma revolução, eu diria, ele fala, olha, a gente tem que perdoar, não podemos esquecer, mas temos que perdoar, senão não tem como viver numa sociedade com todo esse rancor, né? E até hoje a gente sabe que existe muito, né? Muito, inclusive, das questões de violência que acontecem, que Joanesburgo é uma das cidades mais violentas do mundo, né? Muitos dos problemas de violência que acontecem lá são, assim, uma herança, né? Desse processo, né? De como as coisas foram feitas na África do Sul, né? Sabe que no time da Érica tem o Kalequela que perguntou
Ele é da África também, né? É o nosso africano original aqui, bicho. Aqui tudo é original, né? Então ele mandou aqui, Nelson Mandela, um abraço, Calequela aí, né? Então, mas ela não comeu a carne de elefante, enfim, mas é bom saber que quando eu for lá, eu vou. Mas é engraçado, né? Eu vou para os lugares também, eu quero comer umas coisas muito loucas, assim. Eu lembro que eu fui lá enfim, visitar lá o Chile, os salários, aquele negócio lá no Atacama, tal, não sei o quê. Pô, a gente ia chegar perto do vulcão, que eu fui de carro, né? Fui daqui de São Paulo, eu e meu irmão, e aí perto do vulcão cheio de lhama. Sabe, lhama que parece uma mistura de carneiro pescoço, uma carneiro com girafa, né? Um negócio fofinho, né? E aí, rapaz, eu comi esse trem aí, será que eu vou encontrar, né? Eu não sosseguei enquanto não achei um lugar que vendia carne de lhama, né? E aí eu tava numa viagem que eu fui para Colômbia, mas foi bem na fronteira com as Farc, lá chama Vale do Parque, é a cidade, né? Então, pra você ter uma ideia, a cada esquina tem um cara com um fuzil. Eu tinha que andar de segurança lá para não ser sequestrado, né? Lá é hardcore. Mas eu botei na minha cabeça que eu queria comer iguana. Iguana? Nem Iguana. sabia que podia comer iguana. Que era exótico e era proibido lá. Falei, não, mas vamos aí, todo aquele esquema, né, para comer carne de iguana. Como assim? Ele esqueceu que é proibido, né? Ele só viu no exótico. Então, aí, mas olha só que doido, como é que é o negócio. Aí um dia na hora do almoço, eu tava no restaurante, aí eu saí para fora. No que eu saí para fora, eu sentei lá perto de uma árvore, um banquinho, mas vieram 2 iguanas pertinho de mim. Eu fiquei amigo das iguanas e eu desisti de comer carne de iguana. Menos mal, não ia ser preso lá. Eu desisti. Eu acho que elas iam, não faz isso não, rapaz, deixa a gente aqui quieto. Você sabe que anos depois eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Namíbia. E nessa viagem da Namíbia, um dos primeiros dias, assim, eu e uma prima minha, e a gente foi num restaurante que tinha várias caças e tinha uns bichos bem exóticos, assim, tipo carne de kudu, carne de assim, antílopes diferentes, né? Alce, umas coisas assim bem, bem diferentes e todas muito saborosas, assim. Então, acho que se tá legal, né? Se tá dentro da lei, eu acho que tá tudo certo, né? Faz parte. Eu não sei por que eu queria comer carne de iguana, porque alguém tinha falado que não, você tem que comer carne de iguana, então vou lá provar. É igual na China. Né? Na China, coisa que eu mais adorava comer no café da manhã é uma coisa que eu como aqui pra caramba, que é pé de galinha. Ai, pé de galinha é bom. Meu Deus do céu, eu adoro esse trem. De pé de galinha. Mas Lara, não no café da manhã, né, Nath? Nossa, eu enchi o pratão de pé de galinha, aquelas unhonas assim, ó. Olha ai, meu Deus, que maravilha, tem que passar pela rapaz. pedicure antes, viu? Parece aquela mãozinha do cara do Todo Mundo em Pânico, assim, ó. Nossa, meu, que coisa. É bom, tem colágeno, mulherada. Tem bom, colágeno, pele, é bom esse negócio, né? Eu tomo um solúvel, já tá bom. Mas mas e aí, então na África, né? Qual foi a coisa mais legal que você viu na África? Tipo, nossa, essa eu nunca vou esquecer, né? O que vem na sua mente assim? Se a gente fomos pro extremo, né? Você chorou. Mas, e cara, o mais legal, nossa, isso daqui foi o que mais me... Tirando o hotel 5 estrelas, 5 star, VIP, né? Vida de artista. Não, foi muito vida de artista. É que assim, eu comecei, era para falar do perrengue, né? Mas daí eu entrei na viagem da África, foi tão legal. Eu posso contar da China, que nós não tinha nada lá, a gente quase dormiu na rua, dormimos empilhado no rosto. Depois eu posso contar essa. Mas assim, nessa da África do Sul, acho que a coisa mais emocionante para mim foi tem uma praia que chama Cliftown, que é em Cape Town, né? Uma das praias ali de Cape Town, que é linda, que ela fica numa baía assim da Table Mountain, que é uma montanha de mais de 1.000 metros, né? Que tem é como se fosse uma mesa, né? Ela é plana em cima, é muito bonito. E aí eu fui eu jantei, né? Tive um jantar no restaurante que fica ali em Cliftown, virado para o pôr do sol. Na Bahia. Como a gente não tem pôr do sol no mar aqui no Brasil, eu me lembro que aquele dia eu achei muito lindo, assim, porque o lugar era muito lindo e eu tenho uma foto desse dia que deu uma chuviscadinha e fez um arco-íris no céu. Foi bem bonito, assim, foi um momento bem especial, eu diria. Então, deixa eu aproveitar a viagem aqui, né? Nath, qual é o pôr do sol mais lindo do universo?
Ai, o do Para Vale você, não é o você. É, É pra esse. você. É esse Para que você mim, acabou de para mim, o escrever? do Vale Nevado. Assim, eu falei, né? Eu gosto muito de esquiar. Eu fui ao Vale Nevado umas 5 ou 6 vezes, eu acho. Gravando, eu fui 4. E lá o céu fica rosa com roxo, é muito lindo, assim. Então era sempre bem emocionante quando eu estava lá ver aquele céuzão assim colorido na montanha bem branquinha, cheia de neve, assim, era bem bonito. Eu ainda acho, para mim ainda é o mais bonito de todos. E você, Érica, qual que é o seu pôr do sol? Você consegue pensar algum? É o de Barueri. Ah, Sentado às margens do rio Tietê, não tem nada a ah, ver. O Tietê não chega em não, Barueri. não, perto da Castela, Eu aquilo viajei. não, é. Chega! Mas eu acho que é lá em Silveiras, lá na Serra da Bocaina, onde a gente tem um sítio, né? Lá o pôr do sol é espetacular. Então, é o meu lugar secreto, eu diria, onde eu me conecto comigo mesma. Tem isso, né, Nath? A gente tem, às vezes, uns lugares onde a gente se conecta com a gente mesma, né? E o pôr do sol lá no sítio é extraordinário, não tem jeito. Para mim, o pôr do sol mais fantástico do mundo é o pôr do sol da Pedra do Baú, vista do Baúzinho. Então, assim, o Pedra do Baú, ô Nath, é o ponto mais alto do estado de São Paulo, né? Então, você tem a Pedra do Baú e aqui atrás você tem o Baúzinho, né? Eu costumo brincar que até no Baúzinho tem uma parte da pedra, tem um lugar lá que é o formato da minha bunda, que encaixa direitinho, e eu sentando ali vendo o pôr do sol. É a coisa mais linda do universo. É aquele momento que você se conecta consigo mesmo ali, sabe? Ali é muito louco, muito top, né? E aí, você falando de Vale Nevado, né? Eu lembrei agora, Vale Nevado foi a primeira vez que eu fiz heli ski na minha vida, foi no Vale Nevado. Heli ski, Érica, quando você pega o helicóptero, Hum. sobe lá no topo da Eu nunca montanha, fiz, solta lá eu e não sou. vai embora. Gente, vocês estão muito à frente de mim, tá? Eu vou ver neve pela primeira vez o ano que vem, eu nunca vi neve ainda. Mas, gente, eles que é coisa de gente doida, eu acho. Ah, Adoraria é. fazer, mas é de gente doida. Mas sabe o que é legal, assim, eu nessa primeira vez, eu aprendi muita coisa, né? É Porque difícil, antes, né? Tem que ter é, muita técnica não, para poder fazer. você tem que, tipo, tá indo muito bem em powder, né? Powder é quando é Neve neve fofa, né? fofa, né? Mas uma coisa legal é que você tem que fazer treinamento antes, né? Treinamento de sobrevivência e resgate Nossa. antes Uhum. de ir pro heli ski, porque enfim, você vai com um sinalizador, sabe? Para você achar alguém quando se vier uma avalanche e para te acharem se a avalanche te Sim, pegar, sim, né? sim. Tipo, pazinha, a varetinha para você encontrar a pessoa tal, né? Mas uma coisa que me marcou nesse treinamento, ele falou o seguinte: tá bom, mas aí se a avalanche me pegar, o que eu faço? Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: lute pela sua vida. Nossa. Porra. Cara, que muito louco, lute pela sua vida, né? E aí eu relaciono muito isso com problemas hoje que acontecem. Vou dar um exemplo: relacionamento. As pessoas não lutam pela sua vida, Não. né? Seus filhos, você não luta pela sua vida, tá muito fácil desistir, né? E Tá. nesse momento, qual que foi a mensagem dele? Não desiste, lute pela sua vida. O que você vai ter que fazer? Cara, vai tipo como se estivesse nadando, foge, lute, não se Lute. entrega, né? Não se entrega. Então foi um grande ensinamento que eu tive nesse treinamento. É lógico que em um outro momento, nessa mesma descida que eu fiz, né, depois desse treinamento, e é legal que eu tenho registrado, porque eu tava filmando, né, naquela época eu não tinha, hoje tem GoPro, né, eu tinha uma câmera, um capacete de fibra com umas câmeras muito estranha, e aí o meu amigo, assim, a gente lá tava dando um tempo para a próxima descida, ele apontou, nossa, olha lá, cara, de frente com a gente, uma avalanche. Nossa. Cara, e tem assim, é bem na hora que o cara tirou a foto, meu amigo com o dedão assim, a gente tudo assim, nossa, cara, uma avalanche pertinho da gente assim, ó. Só escutava o barulhinho, sabe, da avalanche assim. São coisas que a gente nunca A Para pra esquece. montanha, pensar, né? a montanha, ela tem. Eu não sei, eu gosto. Acho incrível para praia, mas assim, quem gosta de praia que me perdoe, mas assim, nada se compara a você estar numa montanha. A Eu montanha, também. ela te traz um senso de pequenez e de que você é Né? insignificante frente ao todo, que te coloca no teu lugar. Eu tive um momento, acho que foi uma da segunda ou terceira viagem de neve que eu fiz, que eu fui para Ushuaia,
E antes, né? Eu não me lembro se foi antes ou foi depois, mas nós paramos em El Calafate para fazer aquele passeio de trekking no glacial lá no Perito Moreno. Uhum. Você começa a andar, né, no glacial e você fica um tempão, né, andando, horas andando. Gente, é tão a magnitude de você estar numa montanha, num glacial, numa coisa dessas, te mostra o quão insignificante você é. E às vezes a gente acha que é o rei da porra toda e que tudo tem que girar em torno da gente. Desculpa o francês se eu falei o palavrão aí. Peço Pode desculpas, falar, mas assim, tá liberado. mas, assim, é uma coisa que, de fato, faz com que a gente faça uma reflexão de qual que é a minha importância, né? E como eu tenho que estar conectado com as outras coisas, outras pessoas, e que eu não sou ninguém sozinho, né? Que a gente é um bicho coletivo mesmo, né? Que a gente precisa estar interagindo com as outras pessoas sempre. E é engraçado, sempre quando entra nesse tipo de assunto, sempre me vem o filme do Avatar na cabeça. Nossa. Não sei se vocês assistiram. Que Sim. é exatamente isso, você está conectado com o todo, você é parte, por menor que você seja, você é uma peça importante de um todo, né? E você vê que no Avatar isso é muito claro, assim, né? Que Sim. estão todos conectados. E o Ushuaia é muito louco, né, o Nath? Top, né? Eu fui 2 vezes e iria mais várias outras, assim, foi um lugar que eu gostei bastante. A Erika vai de moto pra lá, sabia? Não, olha, eu tô querendo fazer umas viagens muito loucas, assim, de moto. Eu gosto de moto, não sei fazer snowboard, mas o meu negócio é moto. É bem radical também, eu acho, pelo menos. Acho muito louco viajar de moto. Eu não tenho essa coisa da moto, mas eu fiz você falou que você fez o Atacama de carro. Uma das minhas viagens que eu gravei para a TV foi um tour, né, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na época eu morava lá, até Machu Picchu de ônibus. Então eu gravei a ida e a volta. Foram 18 dias entre ida e volta nessa trip. Assim, então cruzando, entra pela Argentina ali por Jujuy, né? São Pedro de Jujuy, e aí vai subindo dentro do Chile, ali passa o Atacama, vai até a ponta lá, Arica, aí entra na Bolívia, aí ali na Bolívia teve todo um rolê na Bolívia muito louco, também uns sítios arqueológicos incríveis. Tem um lugar que chama Tiwanaku, que é um sítio arqueológico maravilhoso, eu não ouço muitas pessoas falando, mas eu achei até de certa forma, né, na época, mais impressionante que o próprio Machu Picchu, porque tinha algumas coisas lá que de fato me impactaram, uns moais gigantes, umas coisas que corte a laser, um negócio, uma coisa que você diz, como que esses caras fizeram isso aqui há tanto tempo? É um mistério tão grande. Começa a pensar. Foi muito incrível. Não que, né, Machu Picchu, toda aquela região já não seja intrigante o suficiente, mas eu achei aquilo muito impressionante. E aí entrava pela Bolívia, saía lá em Puno, lá Titicaca, subia até Cusco e tal, e depois descia. Foi bem legal essa viagem também. Então, para quem curte fazer uma trip de carro, essa aí é tanto descer para o Ushuaia quanto subir para o Peru, as duas devem ser bem lindas. Mas, Nath, aí você falou uma coisa que me fez lembrar, né? Você faz trip de carro, trip de moto, a pessoa cruza lá a cordilheira de avião, acha lindo e maravilhoso. Nossa, que legal. Nossa. Cara, o legal é cruzar de carro, o legal é cruzar de moto. Porque assim, né? Eu sou é outra vibe, cara. Eu curto muito, sabe? Tipo, história, né? Principalmente Inca, Maia e Azteca, né? E, cara, o que você vê de construção Inca ali para baixo. Aí, é lógico que os mais Aztecas estão mais para América Central, né? Lá pro lado do México. Mas, cara, o que você vê de coisa ali, velho, é muito louco. Como os caras fizeram isso, sabe? A sabedoria, a paz que esses lugares trazem. Eu lembro que eu entrei num sítio lá. Inexplicável. Eu tava indo para Aconcagua, né? Aconcagua é o pico mais alto da América do Sul, né? A gente estava indo, foi até onde a gente conseguia, né? Porque você vê o pessoal, os alpinistas indo com os burrinhos lá, aquele negócio que é igual filme, né? Mas eu lembro que a gente estava meio que estressado um pouco nessa viagem. E aí, antes de chegar no Aconcagua, a gente parou num sítio arqueológico Inca. A gente estava carregado, estava estressado, a gente estava brigando dentro do carro. Nós descemos, entramos no sítio, voltou, a gente só faltava se beijar e a gente não falou nada. Toda a urucubaca ficou no lugar. Eu não consegui explicar até hoje, isso é uma incógnita para mim. O que aconteceu nesse ambiente, cara? Foi muito louco. Eu não sei que energia que acontece ali, sabe? É muito louco mesmo.
É incrível. Eu acho que os lugares, eles falam muito. Eu, por exemplo, eu tive uma viagem para Berlim que eu sofri a viagem inteira, gente. Eu assim, Berlim é lindo, mas a energia, eu só, para mim, só me vinha aquelas coisas do Holocausto. Para mim foi uma viagem bem pesada, sabe? Então eu acho que dependendo de como você tá, o quão sensível você tá, as coisas Você boas, as pega a coisas energia ruins ali. dos lugares você absorve. Eu acredito muito nisso. E o Nath, ó, você que tem. A Nath é viajante, bicho. Eu até fiz Ô, uma piada aqui que não teve graça nenhuma, ninguém entendeu. A Nath, ela é parceira da Moana, porque a Moana é viajante. Pesquisa no Google aí que a Moana é viajante do filme Princesa da Disney, né? Ela é viajante. Então, se você tem alguma pergunta, faça aqui, né? Para a Nath, né? Tem aqui a Viviane Viscara, tá falando aqui, né? A gente prometeu que não ia falar, mas nós vamos falar aqui agora, né? Se ela vamos quiser lá, né? explorar esse assunto, né? Vamos lá, né? É verdade que você tem uma foto com o filho do Bob Marley, É né? verdade. E aí, É a verdade. piada que a gente fazia quando era criança, você já visitou o Bob Marley? Então, eu tive uma das primeiras viagens até que eu fiz, eu fui visitar um primo meu em Orlando, e eu sempre gostei muito, né, de toda a família Marley. Eu gosto muito de reggae, gosto muito de hip hop, que alguns têm, né, alguma coisa de dub, enfim, tem essas misturas assim, um pouco mais black, né? E nesse momento, né, dessa viagem, eu tinha meu retorno era na quinta e o Damian Marley ia fazer o lançamento do CD dele Distant Relatives junto com o Ness lá em Orlando. E aí eu troquei minha passagem para ficar para o show, assistir o show foi incrível. E na saída do show eu fiquei pentelhando, fiquei passando pitch de vendas lá no segurança para ele contar a minha história, que eu tinha mudado passagem, tinha pago multa, tudo para ver o show. E 1h30 de persistência, porque quem tem propósito não é insistente, é persistente. Boa. O segurança conseguiu falar com o outro segurança do ônibus dele, e quando ele estava indo embora, o ônibus parou. Ele desceu, o Damian Marley, e tirou uma foto comigo e foi embora. Então, valeu! Boa. Quem tem propósito consegue. É a persistência, é isso aí. Valeu. É a persistência. Postou no Instagram ou não? Não, na época não era a época Não do tinha, Instagram. né? Na época No Orkut, ela colocou no Orkut. era tipo isso. Então, se alguém achar meu Orkut por aí, talvez lá vocês vão encontrar essa foto. É horrível a foto, mas podem ir lá olhar, podem dar risada da minha cara, não tem problema, tá tudo certo. Nessa época, nessa viagem que eu descobri o Facebook, para vocês terem ideia de how long time ago aconteceu essa viagem. Então, ó, 1900 e Guaraná de rolha. E uma outra coisa engraçada da família Marley ali é que há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, teve um show da Lauryn Hill, que foi casada, não sei se ela ainda é casada com um dos filhos do Bob Marley, e eu também sou super fã, sou fã número 1 dela, inclusive meu álbum favorito de todos é o The Miseducation of Lauryn Hill, e ela ia fazer esse show aqui em São Paulo numa das últimas turnês. Fazia 10 anos que ela não tocava mais, né, não fazia mais turnê desse álbum, e ela resolveu retomar. E eu fui no show, assisti de primeira fila o show, e consegui também tirar uma foto com a Lauryn Hill. Essa eu devo ter por aqui em algum lugar. Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto eu acho, eu mostro. Então, essa você é atual, essa é atual, achou... essa não é de... Essa você não tá descabelada, né, Nath? Não tô bem também, mas aí é outra coisa. Eu não sou amiga das fotos. As fotos não gostam de mim, mas tá tudo certo. Acho que a gente não pode também exigir demais, né? É isso. Então, enquanto você procura, teve uma pergunta aqui do Eduardo. Aí, ó. Cadê? Opa, cadê? Aí. Aí sim, meu. Boa. É isso. Ó, tem uma pergunta do Eduardo, ele falou assim, ó. Hoje temos só o capacete do Iron Man ali. O que aconteceu com a armadura do JR, né? A armadura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele foi batalhar aí semana passada, ela está sendo reconstruída, né? Que é uma foto que eu tirei com a minha esposa na escola das crianças aqui, tá vendo aqui, ó? Esse é o Homem de Ferro aqui, ó, usando, né? Então o Homem de Ferro ele foi na festa das crianças da escola, né? O dia inteiro, e as crianças usaram e abusaram e destruíram o Homem de Ferro. Então ela está aqui no chão sendo... como é que chama quando você bate o carro? Você vai lá e tá ali fazendo funilaria e pintura. Tá no martelinho de ouro. Tá no martelinho de ouro, certo? Tá se preparando para o Halloween. A criançada que podia
puxar de fio para arrebentar, puxou, que podia tudo. É engraçado, né? Você tem aquela parte que é sensível, você fala, ó, essa é a única parte que a criança não pode puxar. É a primeira que ela vai, desgraçada, rapaz. É isso. Criançada, criança. ela adora, né? Então, minhas filhas ficaram sobre isso. encantadas. Então, o Homem de Ferro, ele tá aqui descansando aqui do meu lado, não tá na UTI, ele tá aqui em repouso, né, cara, no spa aqui, passando um martelinho de ouro, né? Mas mudando de pato para ganso, Nath, né, que eu chamei de Pac-Man literária, adora, destrói, lê 30 livros por ano, é esse o número? É esse o número? 30, mais ou 30 ela menos. leu em 30 21. foi o ano passado, mas assim, geralmente pelo menos aí uns 15 a 20 a gente tenta ler, né? Qual é o seu de renovar, né? cabeceira? Livro de cabeceira. Olha, eu gosto muito dos livros que estão muito conectados com o meu dia a dia profissional, né? Eu acho que um que para mim é bem interessante e que eu sempre recomendo, que me conhece minimamente, sabe que eu já recomendei esse livro para tanta gente, é o Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, alguém que está ouvindo aqui. Dá um print aí, ó, pro pessoal aí, ó, Érica, aí, ó, pessoal, ó. Opa, aí. Prospecção Fanática. Aí, peguei. Esse aqui, para quem trabalha com desenvolvimento de negócios, com times de SDR, com times de venda sênior, principalmente, que depois de um tempo a gente acaba achando que a gente é bom demais para fazer prospecção. Então, ele põe a gente também no nosso lugar e diz, cara, se você quer ter consistência, você precisa manter o seu funil cheio. E a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo, né? Você ficar esperando o lead quente não existe, gente. É gente que esquenta, tá? Então, a gente tem que saber qual que é o ICP que a gente quer, quem é a pessoa que a gente quer falar. E esse aqui, para mim, é um dos livros principais aqui da minha biblioteca. E eu complementaria ele com o Objeções também do Jeb Blount, tio Jeb aí, eu gosto muito dele, que ajuda a gente a, no momento de prospecção, a saber exatamente como é que a gente vai abordar, o que a gente vai falar, como a gente vai trabalhar as objeções, respostas de reflexo e tudo mais que a gente encontra aí no meio do caminho. Esse é também um livro muito bom. Esse aqui do Objeções, eu acho que ele é bom, inclusive, para quem está começando na área de vendas e para a pessoa saber, né, que muitas vezes é fundamental você saber lidar com a rejeição, que é uma das coisas mais difíceis para quem está no time comercial. E eu vou te fazer uma pergunta de prova agora para pegar de calça curta. O vendedor, ele nasce vendedor? Não. Ou ele se torna vendedor? Eu tenho chance. Eu odeio vendas. Será que um dia eu posso me tornar um vendedor de sucesso? Todo mundo pode ser um vendedor de sucesso. Basta gostar de vender, né? Eu acho que estudar. Eu particularmente, a gente falou, né? Eu sou comunicadora, fui comunicadora, tenho essa veia, né, familiar, enfim, desde muito cedo. Eu acho que algumas pessoas têm alguns skills que possibilitam que você entre mais fácil no time de vendas. Mas eu só me tornei uma vendedora, de fato, a partir do momento que eu comecei a estudar e me debruçar sobre quais as técnicas que eu precisava utilizar no meu dia a dia para poder impactar da melhor forma, entregar uma mensagem de forma mais efetiva, mais consistente, mais sintética, porque a gente está concorrendo, principalmente no B2B, né, que é onde eu fiz toda a minha carreira. Você está concorrendo com pessoas que são acessadas infinitamente, né? Então, essa pessoa não tem tempo para ouvir um pitch longo, para que você faça a ideia parar de pé na cabeça dela. Você precisa estar muito afiado, você precisa saber onde você quer chegar. A pessoa precisa... você precisa entregar tudo que você precisa de forma muito rápida, para que você desperte nessa outra pessoa interesse e vontade de continuar ouvindo você, e você vai ganhando uma permissão após a outra para poder ir entregando mais informação, mais conteúdo. E aí é o que eu digo, né? A gente lê muito autores que falam, né, como, sei lá, spin selling, essa turma que fala, você tem que perguntar. Eu acho que a parte de discover é quando você já está muito mais avançado no processo. Então, num primeiro momento, você tem que ser muito bom de entregar uma informação que você, de fato, vai despertar o interesse daquele interlocutor, porque num primeiro momento ele não quer te responder nada, ele quer saber se ele de fato vai continuar conversando com você ou não. Mas, respondendo a tua pergunta, não, ninguém nasce pronto, e por mais habilidoso que essa pessoa seja com as palavras e tenha jogo de cintura, tudo é treinável e tudo é passível de ser aprendido com muita força de vontade, estudo, dedicação e horas de voo, né?
Que é o que a gente falou, né? Para você andar lá no heli ski, você não vai andar de heli ski na sua primeira temporada de neve, nem na sua quinta, nem na sua 10ª. Eu já fui muitas vezes para a montanha e eu não tenho a menor condição de entrar num helicóptero e pular num powder daquele. Eu sei que eu vou morrer se eu fizer uma coisa dessa. Então, a gente tem que treinar incessantemente até que você tenha aí excelência no que você faz. É o que eu acho. Que aula, hein? Que legal, né? Eu tem frases ou coisas. Lembro da minha árvore, da árvore voltar para a árvore. Pessoas que ensinaram você lá atrás, né? Que você aprende. A primeira é o seguinte, né? Na prática, nada como uma boa teoria, né? Tem que estudar. Não adianta, você vai ter que estudar todo dia, estudar para venda. Não é vendedor nato, ele tem boa lábia, esquece. Esse é o pior vendedor que tem, né? Para mim, assim, o vendedor que eu admiro, ele tem 2 características: planejamento e disciplina, né? É isso. É isso para mim. Fala muito disso, inclusive, viu, JR? O que acontece? Um vendedor que é bom, né, que faz uma carreira, que acaba tendo uma carteira, o cara acaba se contando histórias. Assim como todos nós, a gente está sempre buscando a zona de conforto. Então eu falo, não, eu já prospectei o suficiente, não, eu já liguei muitas vezes para esse cara, ele não quer falar comigo. É mentira. Porque os estudos mostram que muitas vezes para você conseguir abrir uma conversa, você precisa de 6 a 12 contatos. Se você fez de fato 12 tentativas, eu vou te falar, eu tenho muita experiência em time de vendas. O time de vendas não faz 12 tentativas. 12 ligações, não faz. A pessoa liga 3 vezes, ela desiste. Quando liga 3 vezes? Quando não liga a primeira e desiste. Então a gente acaba se contando histórias. E não é que o cara não quer fazer, ele acredita que ele fez. A gente acha que a gente está sendo produtivo, a gente acha que a gente está fazendo o suficiente para atingir os resultados. E a gente cansa. Chega no final do dia, no final da semana, diz, mas eu trabalhei a semana inteira e não está vindo, o resultado não está vindo. Mas se a gente não mensura, não põe na ponta da caneta quantas atividades eu fiz, bloco, uma coisa que eu particularmente sou muito caxias dos meus times, assim, tenha blocos de atenção. O tempo da prospecção é prospecção, não é celular, não é e-mail, não é WhatsApp, não é responder cliente, não é preparar proposta, é prospectar. No tempo de ligar, é tempo de ligar. Você vai ficar 1 hora, vai ficar 2 horas ligando até que alguém te atenda. Não se ilude achando que você fez 5 ligações e foi 5 não atendidas que você fez o que você tinha que fazer. Você tem que ter consistência. Porque você marcando quantas tentativas você fez de cada uma dessas ações, né? Sei lá, mensagem LinkedIn, sei lá, o e-mail, o que você quiser usar como canal de abertura, você só vai ser bom no volume. Não adianta fazer pouco, você tem que fazer muito, porque é aí que você vai ganhar, de novo, experiência, cancha o suficiente para fazer da melhor forma. E quando você tem esses blocos de atenção, você consegue botar números nas suas atividades e você consegue ver, pô, mas numa semana onde eu tive um volume maior de ligações, eu consegui abrir maiores conversas ou eu tive melhores leads. Então você começa a cruzar informações, você começa a achar os seus números mágicos. Quantas ligações eu tenho que fazer para conseguir abrir um lead quente? Quantas eu tenho que fazer? Então você começa a criar suas taxas de conversão no meio desse caminho. Então tudo depois que você acha essas taxas, você vai fazer o trabalho inverso. Você vai ver assim, para eu chegar nesse número, quantas atividades eu tenho que fazer dessa, e vai descendo a escadinha para você saber o que você precisa fazer no seu dia a dia. É batata. Quem faz, atinge o resultado. Quem não faz, às vezes não é porque não quer, ou porque não... tem uma miopia, é uma miopia. Se você não tem horário bloqueado de atenção plena naquela atividade, você não sabe quanto você está fazendo. E você se engana, é muito comum. E é interessante, você falou de bloco de atenção, isso é disciplina pura. Né? Tem que ter disciplina. É disciplina, é isso que você falou, né? A Camila colocou a disciplina, mas constância. É igual a sucesso. É do meu time, tá? Não por nada não, mas é do meu time. E sabe o que é interessante? Eu lembrei de um colega, né? Que ele tava doido. Ele queria fechar um negócio com o cliente, né? Ou não um negócio. Ele estava tentando vender alguma coisa para esse cliente e tentou. Ele começou a mensurar, né? Ele tomou 28 nãos. No 29º, ele pegou um pedido de $5 milhões. Tu sabe que, agora eu não lembro, eu acho que é no Objeções, que ele conta essa história. Que ele
o Jeb Blount, alguém estava tentando vender alguma coisa para ele, que ficou tipo 2 anos a pessoa tentando contato com ele. Aí até que um dia ele disse, tá bom, me conta o que você quer me vender. E ele comprou, depois de ouvir o cara, 2 anos. Insistindo, né? Persistindo, de novo. Persistindo. Você começa, o cara diz, não, tá bom. E assim, uma coisa que é fato, todo mundo tem vergonha de ligar, tem medo de tomar não. A gente é humano, a gente não quer rejeição. Isso tem uma explicação antropológica para isso. Porque quando a gente era primata, se a gente era rejeitado pelo nosso grupo, a gente morria. Um ser humano sozinho na selva, ele morre. Se você não está em grupo, você morre. Então, você precisa da aprovação coletiva. Hoje em dia, a gente não precisa mais ter essa aprovação que a gente tinha quando a gente era primata. Então, a gente tem que ressignificar a rejeição. E quando a pessoa fala não, ela não está te rejeitando. Não é com você, não é pessoal. Então, você tem que persistir. Se você tem propósito, se você acha que o que você vende, de fato, vai ajudar aquela pessoa no dia a dia, você precisa persistir. E bons profissionais, eles sabem ouvir e valorizar bons profissionais que têm constância, disciplina, persistência. Bons profissionais admiram outros profissionais que persistem. Então, a gente não tem que se intimidar com as pessoas, com as circunstâncias. E eu já vi muitas vezes acontecer de você ligar para um lead de manhã e pitchar o cara, e o cara falar que não quer te ouvir, te encher de osso, e chegar à tarde, você ligar para o mesmo cara e ele não lembrar que falou com você e ser uma pessoa completamente diferente. No mesmo dia. As pessoas têm muita informação, muita coisa acontecendo. Então, não se deixe assustar ou amedrontar por uma primeira rejeição, porque não é rejeição, não é com você. É vendas. Não é pessoal, né? Não é pessoal. E aí, falando agora na rejeição, tem uma pergunta da Priscila aqui. Priscila Mello está perguntando o seguinte, e a Érica deu um pop-up aqui que não deixou eu ver a pergunta aqui. Ela mandou uma mensagem. Quem sabe faz ao vivo, minha filha. Quem sabe faz ao vivo. Desculpa, voz. Mas foi bem em cima da pergunta da menininha. Apareceu o pop-up no Teams da Érica aqui, ó. Qual a técnica que não pode faltar para um bom vendedor? Nath, acho que técnicas tem várias. Eu não diria uma técnica específica, porque vai sempre depender do modelo de negócio. Se for B2C, se for B2B, são abordagens completamente diferentes. Agora, eu falaria de um skill. Eu acho que o melhor skill do vendedor é saber lidar com circunstâncias inesperadas. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Então, se você... eu pudesse dizer que preparar-se é fundamental para qualquer coisa, seja se você está vendendo lingerie, numa loja de lingerie do shopping, né, que é um tipo de perfil de consumidor, ou se você está vendendo um software RP de milhões. Então, você tem que estar preparado para atender aquele público que você está buscando. E estando preparado, circunstâncias inusitadas vão acontecer. E você tem que ter jogo de cintura para poder lidar com isso. E quando você não está preparado o suficiente para aquilo, você também saber contornar a situação e buscar informação para trazer para o seu cliente. Pô, que legal, hein? E com esse ensinamento mágico... ensinamento mágico de Nath. Eu vou tomar um café com a Nath mesmo. Vai tomar, né? Você sabe... Tá do lado aqui, Nath. E agora eu vou entregar a Érica. Ela tá mandando a mensagem, ela está te idolatrando aqui nos bastidores, aqui nas mensagens aqui. Então, ela vai tirar vai fazer uma selfie contigo, né? E vai colocar no escritório, no quadro da casa dela, né? Por tanta admiração que você conquistou da Érica e nossa, nesse curto espaço de tempo, né? Que papo legal, eu não vi, já passou 1 hora, eu nem percebi. Poxa, dá para fazer mais de 1 hora, não dá não, é o último, vamos estender um pouquinho. Eu nem percebi, né? Mas que legal, o Nath, né? Que sabe que vai ter a versão, então, diretor, Bruno, eu e a minha caneta Bic aqui, que eu sou raiz, tá? Eu uso caneta Bic mesmo, apesar de ter a Montblanc, eu uso a Bic, né? Não interessa, a Bic é que eu escrevo. Olha só, 2023, Nath Quadros aqui de novo. Com certeza. Pra gente falar mais, explorar, porque se deixar, vai ser igual o podcast do Vilela, 4 horas aqui falando, e se deixar, se abrir uma cerveja, se é um churrasco, então vai a semana inteira falando. Se der churrasco, me convida.
E aí vai, isso, né? eu vou. Mas eu queria agradecer, Nath, a sua presença aí, agradecer a minha colega aí, Érica Libano, que esteve gentilmente conosco no dia de hoje. E então queria ouvir de você aí as suas, vamos chamar de consideração final, uma coisa bem chata, né? Mas, bem, últimas palavras antes de encerrarmos esse Opencast que foi memorável, né? Lindo, maravilhoso, absoluto, pleno, Espetacular. totalmente qualificado, espetacular. Então, Nossa. as mensagens finais aí de Nath Quadros para os nossos seguidores, né? As pessoas que acompanham o Opencast e se deleitam com pessoas como Nath Quadros aqui, né? Alto gabarito, né? Uma pessoa Ai, gente. internacional. Ela, quando viaja, gente, Nossa. é esquema VIP, certo? Ela é igual o Bruno De Luca na temporada do como é que chama lá? Do Na Aba, né? Só quando eles pagavam, né? Hoje em dia que sou eu que pago, é só mochilão, hostel, essas coisas assim. É no low cost, trabalhamos com low cost. Mas, gente, eu queria dizer que foi muito legal. Nossa, passou voando o tempo. Acho que essa troca, conversar foi muito bacana. Contem comigo sempre que vocês quiserem discutir, conversar, me trazer de novo. Eu falo mais que homem da cobra, então vocês devem ter percebido. Então, podem me chamar, eu gosto bastante. Se tiver churrasco, eu vou com certeza. Não tenho problema com isso, me convidem. E se alguém quiser me adicionar no LinkedIn para trocar coisas sobre vendas, coisas assim de trabalho, fique super à vontade. Podem me chamar lá no LinkedIn, me adicionar, vai ser um prazer, eu gosto muito. E é isso aí, gente. Foi assim incrível ter conhecido vocês e ter podido dividir um pouquinho, né, dessas coisas que a gente vem aprende fazendo, né, estudando, mas aprende fazendo, e ter podido trocar com vocês foi incrível. Obrigada pela oportunidade. Sensacional. Vamos tomar uma em Barueri, certo? Com certeza. Com certeza. Vou marcar, né? Então, e você, Érica? Né? Já tem rolê de moto programado pro final de semana? Sabe que a Érica ela é motociclista do time aí, né? Ela vai pro Ushuaia, vai pro Atacama de moto ainda, né? Mas a minha primeira viagem para 2023 que eu quero fazer é Serra do Rio do Rastro, no sul, né? Essa é bem linda. Como? Não tem motociclista no Brasil que vá para lá e não se encante, né? Mas, Nath, agradecidíssima. Puxa, adorei. Realmente estava ali rasgando elogios para você nos bastidores aqui com o JR. Vou fazer questão de tomar um café com você aqui em Barueri. Eu também. Porque, olha, estou impressionada, realmente. Parabéns pela jornada que você teve. A gente conversou nos bastidores. Então, nossa, só aprendi aqui. Encantada, JR. Sensacional. Então, muito obrigado, Nath Quadros, minha querida Amírica. Amírica, ó. Eu misturei, né? Érica com amigo, né? Amírica. Érica Libano. E para você que esteve conosco agora aqui nessa edição, vamos chamar assim, a última edição do Opencast de 2022, temporada 2023, tá quente, tá no forno, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, dê um joinha pra gente. E nos vemos então, o ano que vem, na nova temporada do Opencast. Até lá, um bom final de semana, fica com Deus, tchau!